Doença de Legg-Calvé-Pertz. Vamos ver se vai agora, ver se vai ficar legal aí. Tá passando? Sim. Então vamos lá. E como a gente já falou, a necrose vascular da epífise femoral, né? Ó. Então vocês não viram as imagens da outra vez. Ó, o quadril do lado esquerdo, olha a epífise normal. Do lado direito, olha, uma alteração, já uma destruição da epífise. Olha essa imagem, epífise femoral do lado esquerdo normal, do lado direito já não tem nenhuma epífise. Essa imagem do colo do fêmur. Como eu falei do histórico, achavam que estava associado a alguma causa de infecção por tuberculose. Depois, Legg-Calvé-Pertz, descobriram que ela era uma etiologia desconhecida, não tinha nenhuma relação com a tuberculose. A etiologia mais frequente, japoneses, mongóis e esquimós europeus, raras em negros, australianos, índios, americanos e polinésios, relacionado com baixo nível socioeconômico, a incidência familiar de 1 para 20%. Relacionada com baixo peso ao crescimento e pais idosos. Foram todos estudos que eles foram tentando achar a etiologia. Idade óssea atrasada, de 1 a 3 anos, em relação à idade cronológica, com baixo peso, retardo do crescimento. Viram que os pacientes desenvolvem mais o Legg-Calvé-Pertz, que é a necrose avascular. Sexo masculino, de 4 para 1. Bilateralidade, 12% é baixa, normalmente é unilateral. Dor em região inguinal e face anterior da coxa, ocasionalmente no joelho. Patologia do quadril, pessoal, guardem isso para vocês. Toda patologia do quadril tem muita dor irradiada no joelho. Normalmente a criança, quando ela chega, vai chegar no seu consultório, ela chega, às vezes, ela tem uma patologia no quadril e a dor maior dela, ela chega referindo, às vezes, dor no joelho. Ela fala que tem uma dorzinha no quadril quando você movimenta, mas a dor para ela é mais no joelho, porque tem muita dor irradiada para joelho. Então, paciente com dor no joelho, principalmente criança, sempre avaliem o quadril, tá? Essa é uma dica importante para a vida aí de vocês. Paciente com dor no joelho, avaliem o quadril dessa criança. Às vezes ela está desenvolvendo alguma patologia no quadril e ela refere uma dor irradiada para o joelho. Claudicação e limitação da abdução, ele não consegue abrir a perna. E rotação interna do quadril, chega com dor para ele abrir essa perna e dor quando você faz a rotação interna do quadril. Tá? A faixa etária é de 4 a 8 anos. De 2 a 12 anos, pode encontrar, tá? Mas normalmente é na faixa etária de 4 a 8 anos. Eu já peguei pacientes com 10 anos, 11 anos, mas normalmente é na faixa etária. A partir de 4, 5 anos até 8 anos de idade, ele começa a apresentar Legg-Calvé-Pertz, principalmente os meninos, tá? Isso aqui é um exame físico, quando você faz a rotação interna do paciente, ele tem muita dor no quadril. O paciente, às vezes, na maioria das vezes, a mãe diz assim, doutor, ele está reclamando muita dor no joelho, ele está mancando e ele fala que está doendo o joelho dele. Quando você vai fazer o exame físico do joelho, não tem nada, e aí você parte para o quadril e ele tem uma limitação
do movimento do quadril. É comum isso na criança, tá? Quando a doença incide antes de 6 anos, é o melhor prognóstico. A gente vai ver que doença Legg-Calvé-Pertz, como na maioria das doenças, né, quando você faz um diagnóstico precoce, você tem um resultado muito interessante, né? E no Legg-Calvé-Pertz também não é diferente, porque quando a gente vai ver que ele tem algumas fases. E quando você faz o diagnóstico precoce já na primeira fase, o paciente chega para você e você consegue fazer, e ele está na primeira fase ainda, você consegue um resultado muito legal, porque a gente vai ver que ele é uma doença autolimitada. Ela vem, faz a destruição e o organismo tenta recuperar aquilo ali e ele vai acabar, certo? Então, a gente vai ver que no tratamento, o resultado, você tem um belo resultado quando você consegue manter a cabeça do fêmur dentro do acetábulo, porque ele vai destruir e vai tentar refazer essa cabeça do fêmur. E, na verdade, o acetábulo ele serve como uma forma. Ele está ali, aquela cabeça vai destruir, o organismo vai tentar fazer uma nova cabeça. Se ela está dentro do acetábulo, ela vai refazer uma cabeça, uma congruência legal com o acetábulo. Se você não se preocupar com isso, ele vai destruir e vai fazer uma cabeça toda irregular, porque, na verdade, o acetábulo ele serve como uma forma. Então, você vai ver durante a aula que no tratamento, a gente tem que tentar manter ao máximo esse fêmur dentro do acetábulo para ele ficar com uma sequela ainda menor, tá? Então, aqui, quando você tem antes dos 6 anos, na maioria das vezes, você faz o diagnóstico na primeira fase, e aí você vai ter um prognóstico melhor desse paciente. Quando esse paciente chega para você com uma fase já de reossificação, na fase residual, que é a terceira fase, a gente vai falar dele, ele já vem com o fêmur totalmente destruído, e você não tem muito o que fazer mais, tá? Então, como na maioria das outras doenças, um diagnóstico precoce, você tem um melhor prognóstico, né? Porque o Legg-Calvé-Pertz, ele tem a primeira fase é a fase de necrose, ele começa a fazer a destruição. Quando ele começa a fazer a destruição, ele vem depois uma fase de fragmentação, que é a reabsorção, começa a destruir, faz uma destruição de toda a epífise do fêmur. Depois ele começa numa fase de reossificação, ele começa a formar o osso novamente. Tá? E depois tem a fase residual, que é a fase de sequela, já não tem mais o que fazer. Então, durante essas fases, quando você faz o diagnóstico na fase de fragmentação de necrose, isso aqui é Legg-Calvé-Pertz, eu fiz o diagnóstico. Você vai tentar manter esse fêmur, essa cabeça do fêmur dentro do acetábulo, porque o acetábulo vai ser a forma de reossificação, para fazer uma cabeça mais próxima do que ele era. E esse paciente seu vai diminuir a incidência de sequela. Exame radiológico. Achado radiológico, faz um raio-x, aumento da densidade do núcleo, achatamento da cabeça femoral, aquele raio-x que nós vimos lá no início. Ele começa a achatar, se tem foto aqui, começa a achatar a cabeça do fêmur. Ela vai fazendo uma destruição, vai ficando achatada. Isso aqui é uma fase de necrose, ele começou a destruir. Uma fase de destruição, como é que ele destruiu? É assim que ele faz. Uma fase de reossificação é que o osso já começou a formar o osso novamente. E uma fase de remodelação. Você vê que aqui conseguiu recuperar a cabeça desse fêmur, mantendo ele sempre dentro do acetábulo, para ele voltar a formar um osso mais congruente com o acetábulo possível.
achatamento da cabeça do fêmur, fissuração, irregularidade de contorno, alargamento do colo, tudo isso a gente viu aqui, ó, o colo vai ficando mais largo, com uma destruição importante. Exames complementares, não tem nenhum valor diagnóstico, a gente sabe que é uma necrose avascular por alteração de vascularização, elevação do VHS. Você pode estar ele um pouco alterado, diferente nas infecções, como de artrite séptica, de osteomielite, como nós falamos. Às vezes você tem uma elevação porque o paciente tem dor, ele tem um processo inflamatório, porque está existindo uma destruição daquela epífise, mas nada assustador como uma infecção, tá? Raio-X panorâmico da bacia em AP, antero-posterior, ou dupla abdução, que é com a perna aberta. Isso vai te ajudar bastante no diagnóstico do Legg-Calvé-Perkins. Aqui do lado esquerdo está normal, o lado direito você está vendo que já não é igual ao lado esquerdo. Aqui, uma destruição já bilateral. Tem alteração do lado direito e do lado esquerdo já. A ressonância magnética também te auxilia bastante, te ajuda bastante a ver destruição óssea. Olha, esse lado esquerdo aqui totalmente destruído e o lado direito aqui, ó, normal. Ó, lado direito você vê a epífise femoral, lado esquerdo já não tem epífise. Cintilografia óssea pode te auxiliar em alguma coisa, mas muito pouco usado. Mas a ressonância e raio-x. Artrografia, também pouco usado. E a classificação, pessoal. Classificação de Caterham, que chama. Grupo 1, ela é classificada em 4 grupos. Ó. Grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. Tem 2 tipos de classificação, a de Caterham, que a gente vai falar agora, e tem uma outra classificação que vocês vão ver. Grupo 1, é envolvimento pequeno e parcial da parte anterior da epífise. É isso aqui, ó. Está iniciando uma destruição dessa epífise, muito pequena ainda. Grupo 2, maior envolvimento anterolateral, com sequestro central, já tem 50% da epífise. Olha, já tem uma destruição, mais de quase 50% da epífise da cabeça do fêmur. Grupo 3, a maior parte da epífise está afetada, com presença de cistos metafisários. Vou mostrar para vocês. Ó, ele já tem uma destruição de mais de 50% da cabeça. Ele começa a apresentar cisto, isso aqui é um cisto metafisário, vocês vão ver no raio-x. Começa a ver cisto metafisário, a gente já começa a classificar como grupo 3 de Caterham. Ah, professor, o prognóstico piora? Piora. A gente viu que quanto mais precoce você fizer o diagnóstico, melhor o seu prognóstico, né? Então, aqui a gente já tem uma destruição de mais de 50% da cabeça femoral. E o grau 4 é envolvimento total da epífise. Tem uma destruição de toda a epífise femoral. Ó, já está toda cometida. Você pode ter cistos em metáfise também. E você vai ver totalmente a cabeça destruída. Ó, isso aqui é o grupo 1. Você começa a ver sinais já de necrose óssea, tá? Tudo isso associado ao estado clínico do seu paciente. O paciente chegou no seu consultório, vai com dor no quadril, ele tem limitação
da abdução, ele tem limitação da rotação interna do quadril, às vezes ele tem dor irradiada para o joelho. Esse paciente está claudicante já, ele tem dor nesse quadril, ele já chegou mancando. Esse paciente, normalmente, ele chegou e ele já está claudicando há 10, 15 dias. A mãe achou que ele tinha caído, tinha batido só e que ia melhorar, e aquela claudicação está piorando, a dorzinha do quadril dele está piorando, ele não tem febre, não tem nada, ele só tem dor nesse quadril. Aí você faz um raio-x, opa, ele tem alguma alteração nessa epífise. Grupo 2, olha o grau de destruição dessa epífise. Já está começando uma destruição de mais de 50%, que tem um pedaço dela aqui só, já em fragmentos. O grupo 3, já tem cisto metafisário. Isso aqui são cistos metafisários. Uma destruição importante já da epífise, mais de 50%. E o grupo 4, não tem a foto aqui. Grupo 4, você não tem mais epífise, está totalmente destruída. Grupo 1, grupo 2, com 50% já, o grupo 3 com mais de 50%, e o grupo 4 já destruído. Essa é a classificação de Caterham. Tá? E a gente tem uma outra classificação que eu, particularmente, acho melhor, eu uso mais, é a classificação do pilar lateral. Pilar lateral, descrita por Ehring em 1992, importante para a escolha do tratamento e prognóstico. Grupo A, na classificação do pilar lateral. Não há perda da altura do pilar. Prognóstico bom. Eu vou mostrar para vocês, explicar. Grupo B, tem menos de 50% de perda de altura. Prognóstico é moderado. E o grupo C tem mais de 50% de perda da altura do pilar lateral. O prognóstico é muito ruim. O que é o pilar lateral? É isso daqui. Você pega a cabeça do fêmur e divide ele em 3 partes. Pilar lateral, pilar central e o pilar medial. Eu uso muito isso para auxiliar no meu tratamento do Legg-Calvé-Perkins. Aí eu fiz um raio-x, esse paciente está claudicando com dor, já tem 10, 15 dias, eu faço o raio-x e eu vejo que já tem uma destruição, uma necrose da cabeça femoral. Tá? Eu pego no raio-x mesmo e divido essa cabeça femoral em 3 partes. E aí eu vou ter 3 pilares, o pilar lateral, o pilar central e o pilar medial. No grupo A, não há perda da altura do pilar lateral, que é isso daqui. O pilar lateral, ele começou uma destruição, mas o meu pilar lateral está íntegro. Então, o prognóstico é muito bom. Eu vou ter um sucesso, porque eu estou fazendo o diagnóstico precoce, é um Legg-Calvé-Perkins, o pilar lateral dele está íntegro, eu vou começar a manter esse quadril dentro do acetábulo, vou tirar a carga desse paciente, porque ela vai aparecer, vai destruir, vai refazer esse osso. Eu vou ter um melhor prognóstico. No grupo B, eu já tenho uma perda menor que 50%, mas eu já tenho uma perda do meu pilar lateral. O prognóstico começa a ficar moderado, e no grupo C eu tenho mais de 50% de perda, que é isso daqui. No grupo B, eu já tenho quase que 50%, mas eu já cometi o meu pilar lateral. Meu prognóstico, quando eu começo a cometer o meu pilar lateral, eu começo a ter um prognóstico mais reservado. Quando eu tenho uma destruição de mais de 50% já do meu pilar lateral,
prognóstico já começa a ficar ruim. Provavelmente eu fiz o diagnóstico já numa fase mais tardia dessa patologia. Ó, você pegar aqui e dividir, pilar, tem o pilar lateral, o central e o medial. Aqui o pilar lateral está íntegro ainda, prognóstico bom. Aqui eu já cometi quase que 50% do meu pilar lateral, prognóstico moderado. Aqui, ó, meu pilar lateral foi todo destruído, o prognóstico já é ruim, tá? Ah, eu não vou tratar? Vou tratar esse paciente. O tratamento é tentar manter esse fêmur dentro desse acetábulo para ele iniciar as fases de reossificação e remodelação desse quadril. Ó, aqui, ó, o pilar íntegro, pilar lateral, ó, pilar lateral já com uma perda dele, prognóstico moderado. Aqui, ó, não tenho mais o pilar lateral, que na verdade ele era aqui em cima. Aqui eu já destruí o meu pilar lateral, mais de 50%. Caterham, em 1971, descreveu 5 sinais radiográficos que seriam indicativos de prognóstico reservado. Sinal de quadril em risco. Quais são esses sinais de quadril em risco? Sinal de unha, eu vou mostrar para vocês. Calcificação lateral da epífise, subluxação lateral, cistos metafisários e horizontalização da fise. Esses 5 sinais, guardem isso, hein, pessoal, matéria de prova. Esses 5 sinais, Caterham indicava como um prognóstico ruim. Esses pacientes iam desenvolver sequelas residuais com maior frequência. Quando você tem um sinal radiológico, sinal de unha, parece que é igual unha quando foi... Aqui, ó, isso aqui como fosse o dedo, que o dedo aqui fosse a unha. Ele tivesse perdido a unha de um dedo. Tá? Esse é o sinal da unha. O cara tira umas avaliações, mas a gente... Aqui, ó, sinal de calcificação lateral da epífise. Começa a ver calcificações lateralmente à epífise. São sinais radiográficos de quadril em risco. Ó, subluxação lateral. Esse quadril começa a luxar, ele começa a sair. Tá? Cisto na região metafisária. São sinais de quadril em risco. E achatamento da epífise. Ela ficou chata, ela já achatou. Você vê a destruição que causa o leg calf pert. Se destrói quase toda a epífise do fêmur. Tratamento disso, pessoal. Se a gente sabe que ela é autolimitada, ela vai aparecer, vai fazer a destruição e depois vai tentar remodelar. Quanto mais esférica e congruente estiver a epífise femoral em relação ao acetábulo, melhor o prognóstico. Então, se você faz um diagnóstico precoce, que você tem lá pilar lateral com menos de 50% ou não tem nenhuma destruição desse pilar lateral, fez diagnóstico de leg calf pert, esse paciente tem 5 anos, é um menino. O que você tem que fazer? Tem que manter a cabeça do fêmur dentro desse acetábulo para ela ficar o mais congruente com o acetábulo, certo? Que, na verdade, o acetábulo vai servir de molde para a gente refazer aquela cabeça femoral. Então, vou tirar já a carga do meu paciente, vou botar um aparelho ou um gesso, vocês vão ver na frente, para que eu mantenha o mais congruente essa cabeça com o acetábulo, vou imobilizar aquele quadril, deixar o organismo refazer aquela cabeça femoral.
Período onde a cabeça é plasticamente deformável, a necrose e fragmentação, preconiza-se a descarga, tirar a carga desse paciente, contenção da epífise no acetábulo e preservação da mobilidade articular, parar aquela articulação, para que a epífise reossifique esfericamente, pois o acetábulo serve de modelo. Como é que a gente vai fazer isso? Aparelho gessado, que a gente chama de Brownstick, ou órtese de Atlanta, que é isso daqui, ó. Brownstick, você bota um gesso da região inguinal até o maléolo, que a gente chama de tubo gessado, nas duas pernas, e bota uma barra. Para quê? A gente fez a abdução desse quadril, dos dois. Quando você faz a abdução, você centraliza a cabeça do fêmur lá dentro do acetábulo. A gente quer manter aquela cabeça femoral dentro do acetábulo, o mais congruente possível. Então, a gente faz a abdução desse quadril e imobiliza, para ele não ficar fazendo abdução, adução, mexendo, enfim. Você vai ter um resultado. Existe uma órtese que a gente chama de órtese de Atlanta. A gente prende aqui no quadril, eu uso com muita frequência. Você prende aqui no quadril, ele é uma órtese, prende nas duas pernas e ele tem uma barra e essa barra é articulada, o paciente consegue até andar. Eu uso a órtese na fase 2, que é a fase de reossificação, fase 3, já de residual muito pequeno, onde eu já não vou ter mais alteração, o osso já tentou refazer aquilo tudo, e eu boto esse paciente já para andar, ele já não tem mais dor, ele já saiu daquela fase mais dolorida. Eu boto o aparelho de Atlanta. Ó, Brownstick é isso daqui, ó, gesso nas duas pernas, mantém o fêmur em abdução. Quando você faz a abdução, você centraliza a cabeça do fêmur lá dentro do acetábulo. Dúvida? Tem não, professor. Tratamento cirúrgico. Tratamento cirúrgico a gente vai fazer quando você tem uma sequela residual. Não foi feito diagnóstico, o paciente, às vezes, procurou, ou a mãe procurou médico já com paciente com 10, 11 anos de idade, ele manca desde 5 anos de idade. Às vezes, baixa orientação, né? Pacientes nível social baixo, de pouca acessibilidade à área médica, e aí aquele paciente manca desde 4, 5 anos de idade, aquele menino, a mãe, deve ter caído aí, machucou, ele vai melhorar, enfim. Não leva quando ele aparece no seu consultório ou no hospital com 10, 11 anos de idade, ele já tem uma destruição, uma fase residual com sequela, com aquele quadril quase que luxando, ou fazendo até uma subluxação do quadril, e aí você não tem muito o que fazer no tratamento conservador. Aí você pode partir para o tratamento cirúrgico para estabilizar aquele fêmur dentro do acetábulo. A gente tem as osteotomias de fêmur, tem a osteotomia do ilíaco. São cirurgias mais agressivas, essa do ilíaco, mas seria mais ou menos isso daqui. Ó. A osteotomia do fêmur, você faz uma cunha aqui no fêmur, centraliza essa cabeça dentro do acetábulo, você vê que ele não tem cabeça mais femoral. E fixa, centralizando, pelo menos para estabilizar esse quadril, essa cabeça do fêmur dentro do acetábulo, para ele evitar luxações. Um procedimento mais invasivo, mais agressivo, às vezes faz a osteotomia do ilíaco. Você corta aqui o ilíaco, corta aqui embaixo, faz uma rotação dele para centralizar e estabilizar o quadril, né?
depois fixa. Mantendo esse fêmur dentro do acetábulo. Esses pacientes, no futuro, são pacientes para desenvolver, com evolução para artroplastia total de quadril, né? Depois vai fazer uma osteotomia aqui no fêmur, ele paciente adulto, faz uma artroplastia total de quadril, você troca o acetábulo, toca a cabeça femoral para dar uma qualidade de vida depois nesse paciente, porque ele fica com uma limitação do movimento importante, ele desenvolve uma osteoartrose, né? Porque esse fêmur aqui totalmente irregular, e o paciente tem dor. Isso aqui é uma osteotomia de fêmur, onde o paciente estava fazendo luxação do quadril, já não tinha mais a cabeça femoral, e tentou centralizar, pelo menos para estabilizar esse quadril. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Acho que não, professor. Então, beleza. Então, à tarde, a turma A vai ter aula do professor Luiz Fernando, tá bom? Bom dia para vocês aí. Fiquem com Deus. Falou, pessoal. Obrigada. Abraço. Abraço.